eu abordei principalmente, né, grandes tópicos que dizem respeito às grandes oportunidades que existem no mercado de licenciamento ambiental. Quais são essas grandes oportunidades? Onde elas estão? Por onde que eu começo? Né? Tudo isso parte de um princípio único, né? Que é por onde começar para escolher uma atividade licenciável. Tá? Isso daqui, gente, quando você entender isso aqui, que não é nada difícil, você pode, de olhos fechados, recitar, dizer o que é o conceito de licenciamento ambiental. Tá? Se você está procurando uma oportunidade aí, né? E não sabe por onde começar, ou já trabalha, mas quer ampliar teu leque de atuação, por onde que eu vou, para, né, para onde que eu vou, que os mineiros falam aí, né? É isso, ó. É tentar entender que tudo que, de alguma forma ou outra, utiliza recurso natural, gera degradação ambiental, gera poluição ambiental, precisa de licenciamento ambiental, tá? Então, se a gente olhar para o nosso mercado, para as nossas atividades econômicas, né? Todas as atividades econômicas, praticamente todas se encaixam em algum desses três. Então, olha o tamanho do mercado que é o licenciamento ambiental. Se você, eu não entendo por que as faculdades não exploram tanto isso, né? Tanta oportunidade de mercado de trabalho e a gente fica sendo ensinado, capacitado para trabalhar, né, como empregados aí numa empresa, mas que dentro desse mercado várias empresas precisam de um serviço e não às vezes de um profissional lá dentro, tá? E quando a gente entende isso, você começa a abrir tua mente, abrir tua cabeça, né, e saber que você pode sim ir atrás desses clientes, ir atrás desses trabalhos, né? A partir de agora, né, vocês já vão imaginando tudo que pode ser, né? Ah, se utiliza recurso natural desde o sistema produtivo, né? Toda a cadeia de produção ali precisou extrair alguma coisa, utilizar como insumo, né? Ele vai precisar de um processo de licenciamento. Fez, ó, o que é o caso aí de utilizar recurso natural? Bom, a mineração é um clássico, né? Ela precisa extrair lá os recursos naturais minerais para poder funcionar. Então, se uma mineradora lá, né, ela precisa extrair, ela vai ter que fazer o licenciamento ambiental. Então, beleza. Setor de energia, né, onde eu trabalho, onde eu tenho uma atuação maior, precisa de água para gerar energia nas hidrelétricas, nas pequenas centrais hidrelétricas, nas centrais geradoras hidrelétricas. Tem vários níveis, né, de tamanho de geração de hidroeletricidade. Precisou de água ali no sistema, né? Pô, vai precisar. Mas não só isso, né? Elas também causam poluição, também causam degradação. Eólicas, né? Setor elétrico ainda. Precisou lá, né? Tá, utilizou o recurso natural para o sistema produtivo. Pá, licenciamento ambiental. Solar, gás, tudo. Que mais utiliza recurso natural? Bom, a própria agronegócio, né? Muitos deles aí utilizam também. Enfim, não preciso mais explicar mais nada, né? Gera degradação, corte, terreno, desmate, corte de vegetação e corte de terreno, aterro, escavação, abertura de acesso, né? Aí você leva para tudo, de uma forma ou de outra, para implantar, precisa abrir lá uma área, precisa abrir um acesso, precisa terraplanar, né? Aonde a planta. E a poluição ambiental, daí sim, daí você vai pegar aí os 90% das atividades que de alguma forma ou de outra geram, né, algum resíduo efluente, resíduos sólidos, mas basicamente a grande oportunidade é essa, né? Lógico, a grande oportunidade vou mostrar ainda. O conceito, na verdade, é esse, tá? E aonde que estão essas oportunidades? Se vocês fizerem esse exercício, que eu acho importante, né? Parar e pensar que ela pode ser dividida em duas, né? Em rural e urbano. Quando a gente olha para o rural, né, existe uma gama enorme de atividades no agronegócio. Não sei se vocês sabem, né? Mas
toda e qualquer atividade econômica ali que vai precisar abrir para fazer uma preparação de área, para produzir um sistema produtivo, né, vai impactar de alguma forma o meio, né? Então precisa licenciar. Uma coisa que eu não falei, olha aí, ó, por isso que é bom, né? Você tá assistindo as aulas e tá na live aqui do Formação Ambiental. Uma coisa que eu não falei, mas que é importante, porque quem quer trabalhar também precisa estar ligado nas atualidades, no que a legislação está caminhando, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, principalmente no ano passado, do novo projeto de lei geral do licenciamento ambiental. Este projeto visa regulamentar, né, juridicamente o licenciamento ambiental no nosso país. Eu, particularmente, acho que é muito importante a gente ter uma lei geral de licenciamento ambiental no nosso país. Ah, Joaquim, então você concorda com 100% daquele projeto absurdo? Não, eu não disse isso. Eu disse que eu concordo com a necessidade de termos uma lei geral de licenciamento ambiental no nosso país. Ela está desde 2004 tramitando, finalmente ela foi aprovada e está no Senado, vai ser aprovada, vai ser votada no Senado, vai ser votada daí na Câmara, vai para a sanção presidencial. Espero que não com este presidente atual aqui, por conta de que as questões ambientais deste governo, com certeza, né, vai ter uma perda, vai ter, se tiver, né, porque a proposta que foi aprovada, sim, tem perdas para questões ambientais, né, de impactos. E sim, tem ganhos para os sistemas produtivos. O agronegócio é um que está se beneficiando demais se este projeto for aprovado da forma como está. Este ponto eu já não concordo. Porém, também não concordo com o outro lado totalmente de que tem que fazer licenciamento de todas as atividades com todas as burocracias. Acho eu importante a gente discutir isso, né? Que o licenciamento ambiental ele é sim um instrumento, né, da política nacional de meio ambiente. Ele é uma forma de você controlar os impactos, mas dentro de uma esfera governamental, a gente tem que tomar cuidado com a burocracia, com as desnecessariedades, se é que dá para chamar assim, né? Tem muita coisa, né, nos trâmites estatais, né, das leis e dos órgãos, dos governos, que precisa ter burocracia, não pode não ter burocracia, né? Burocracia não é uma coisa ruim, né? Vamos pesquisar depois o sentido da palavra burocracia, né? Ele é você conseguir ter os níveis de aprovação para que um coletivo, vamos chamar assim, né? Você não tem uma pessoa lá tomando uma decisão, você tem um processo que tem uma entrada, daí ele vai para um outro setor, daí outra pessoa dá uma prova, né? Tudo passa por um sistema burocrático, assim. O licenciamento ambiental, infelizmente, em alguns casos, é demasiado, né? Então, concordo com algumas simplificações, né? Que também não é a palavra certa, né? Mas desburocratização do licenciamento ambiental. Voltando para não me perder demais aqui, porque eu já estou viajando aqui, acho importante esse assunto demais, né? O agronegócio está pleiteando não precisar licenciar as suas atividades, né? E sim que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, seja a forma de aprovar as atividades. O que eu discordo plenamente, mas absurdamente isso não pode passar, porque o CAR não faz sentido nenhum ter poder de licença. Ele é um cadastro ambiental rural autodeclaratório que não tem finalidade nenhuma de autorização. Tá? Então, isso é importante a gente falar aqui. O agronegócio está tentando atropelar ali, né, a lei geral. Porém, algumas questões desse projeto de lei, grande parte, na verdade, tem muitas coisas boas, sim, né? E hoje vale ainda o sistema a lei maior hoje, que nem é lei, e é por isso que é importante essa lei, é a Resolução CONAMA 237 de 97. Ela é hoje o instrumento, né, Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 10º, tal, que regulamentou o licenciamento ambiental, mas como fazer licenciamento ambiental hoje no país, a lei maior, né, o documento, a resolução, é uma resolução do CONAMA. E lá fala da obrigatoriedade, sim, do licenciamento ambiental para o agronegócio, para atividades da pecuária, enfim, tá? Quem assistiu a aula 1 viu, né, que temos uma pecuária, né, que são a criação de animais,
um número maior de todos de produção, de produtividade, de número de cabeças de animais, de número de estabelecimentos espalhados no nosso país, a atividade de avicultura. Tá? São muitos espalhados pelo país inteiro. Então, se você nunca pensou em considerar a possibilidade de licenciar uma atividade de avicultura, depois da jornada do licenciamento ambiental, espero que tenha abrido teus olhos para, desculpe, vocês olharem, precisava de uma água aqui, vocês olharem essas atividades com outros olhos, né? É possível, gente, é possível, quando você estuda, pesquisa mercado, mapeia atividade, encontrar sites, encontrar base de dados oficiais que nos apontam onde estão essas atividades. Tá? Então, assim, o que eu falo, o que eu gosto de trazer para vocês? As coisas não caem do céu, tá? Ah, eu quero trabalhar com licenciamento ambiental, né? Daí fica lá esperando a coisa acontecer. Não, você tem que entender, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, né? E indo atrás, você vai se deparar com sistemas, com vários bancos de dados, com muita informação disponível, e você vai cruzando várias informações do teu interesse e descobre coisas incríveis, como essa que eu trouxe, né, onde você pode pesquisar e a grande possibilidade de você encontrar uma atividade produtiva de avicultura que precisa de licenciamento ou que precisa renovar o seu licenciamento, tá? Então, olhem para isso, né? Várias atividades no nosso país atuam hoje de forma irregular, porque às vezes não querem se regularizar, mas assim, maioria dos casos eles nem sequer sabiam que precisavam regularizar, né? E o nosso estado é muito grande, o nosso país, os estados, eles não têm perna para fiscalizar tudo, né? Nunca deu nada para muita gente. Ocorre que quando a atividade começa a tomar um pouco maior de corpo, começa a crescer, né, a atividade econômica, ele precisa de um crédito rural. Se ele precisa de um crédito rural, hoje, cada vez mais está se fechando o cerco de ter crédito de qualquer forma. Uma das evidências que os bancos estão pedindo é: tem licença ambiental a tua atividade, né? Ah, se não tem, né? Não, não precisa. Ah, não precisa? Então me apresente a dispensa do licenciamento ambiental. Isso está acontecendo e por isso que nós consultores temos que bater na porta desses proprietários, oferecendo o nosso serviço para o licenciamento do zero, para a regularização, para a dispensa ou para a renovação. Sacaram? Beleza, gente. Então, presta atenção porque agora tem mais, né? Atividades do seu município podem ter todas essas no ambiente rural, né? Agora, na mineração que eu trouxe na jornada do licenciamento ambiental, e volto a repetir aqui, né? Existem 98% das empresas do setor da mineração são de pequenas e microempresas. 98%. São mais de 9.500 no total, né? 2% somente são as Big One, né? As grandes mineradoras, que quando a gente fala de mineração, já vem o nome delas na nossa cabeça. Ocorre que não são elas que a gente vai atrás. A gente não vai ligar para uma Vale, né? Para uma Samarco, para dizer, oh, você precisa de licenciamento ambiental, né? Não, eles têm suas equipes próprias, eles fazem, né, os licenciamentos deles e tem o quê? Uma oportunidade grande para você ver no entorno dos municípios, né, das grandes cidades, que extraem minérios comuns da atividade que fomenta e abastece a construção civil, que são, por exemplo, areia, né? Precisa de licenciamento ambiental, argila para extrair, né? Argila para fazer telha, para fazer tijolo, né? Granito, que você vai fazer pedra brita, calcário, que você vai fazer cimento, o cimento também, do calcário você também faz todos os insumos para a agricultura, né? Para você calcarear as terras, as unidades produtivas nas fazendas. Então, tudo isso daqui precisa de licenciamento ambiental e tudo isso está no entorno, tá? Aqui das nossas cidades. E
grande possibilidade de você entrar em contato com uma delas e você se deparar com uma situação familiar. Uma empresa de um senhor que tem lá os seus filhos, tem uma escavadeira, tem um caminhão, né? E ele às vezes nem se dá conta da necessidade de renovar uma licença, né? Já aconteceu comigo, onde eu estava prospectando e era um senhorzinho bem simples, assim, falando no telefone, né? E ele nem lembrava, né? Então, eu vou ter que falar com tal senhor lá que tinha feito a licença, né? Não, então, posso fazer um outro preço também para você comparar, né? Então, se você não for atrás dessas pessoas, com certeza eles não vão vir atrás de você, tá? Então, vamos lá. No setor florestal existe também uma grande demanda, né? Principalmente aí atividades mais ao norte, na região amazônica, onde tem o sistema, né, de manejo sustentado, né, de florestas nativas, né? Já para as florestas plantadas, exóticas, existem as, né, dispensas, já não muitos dos estados não cobram, né, o licenciamento de pinos, de eucalipto e tal, mas para preparo das áreas, às vezes, para abertura de novas áreas. Agora, tem empresas do setor de base florestal, todas elas precisam de licenciamento ambiental, né? Indústria de as serrarias, né? As indústrias de móveis, as indústrias de papel, celulose, né? Mas olhem, quando vocês olharem para um setor, olhem para o setor, para as atividades mais comuns, né? Uma serraria é muito comum, né? E onde que elas estão? Então, elas estão geralmente nas áreas industriais, né? Nos entornos aí dos municípios. E é bem comum você se deparar com situações onde eles não têm licença, tá? E operam de forma clandestina e precisa e pode licenciar. Pode licenciar atividades que já estão funcionando? Pode.